Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto numa semana que está a começar com o Eurodólar a recuperar daquele mínimo que acabou por registar na semana passada. Vimos que com os PMIs na passada semana, na passada sexta-feira, da Europa bem abaixo dos norte-americanos, acabaram por despoletar um forte movimento, aliás, como tínhamos comentado logo no início do dia de sexta-feira, um forte movimento que levou então o Eurodólar aqui a fazer um novo mínimo do ano e dos últimos 2 anos, 1,0332, mas acabou por recuperar durante a tarde, consolidando nos níveis que reparámos aqui assim em torno dos 1,0450 aproximadamente, e esta semana está mesmo a começar a semana a fazer uma pequena correção. Isto depois de termos, durante o fim de semana, ter havido a escolha de Scott Bessent para secretário do Tesouro por parte de Donald Trump. Vamos ver se isso se efetiva, que é, digamos, uma escolha mais sensata, por assim dizer, menos perigosa em termos daquilo que é as políticas de tarifas, de aumento de tarifas e de um protecionismo ao mercado norte-americano. Este senhor talvez tenha alguma contenção exatamente nessa política, e daí termos aqui os mercados a acalmarem e de alguma forma, portanto, o dólar a recuar um pouco, o que também está a dar aqui assim este suporte ao Eurodólar. Nesta semana ainda também vamos ter uma semana que vai ser curta. Na quinta-feira temos o feriado de Ação de Graças, o Thanksgiving Day norte-americano. Normalmente na sexta-feira praticamente os mercados também estão encerrados naquilo que é Black Friday e, portanto, um fim de semana alargado. E que esta semana, em termos de dados, vamos ter os dados da inflação na Europa na sexta-feira, embora antes vamos tendo os valores regionais em Espanha, Alemanha, França, mas nos Estados Unidos, isto no final da semana, nos Estados Unidos, na quarta-feira, ou seja, antes do feriado, costuma ser à quinta, vamos ter a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, em que os mercados também estarão atentos, vendo tanto numa como noutra, ou seja, tanto nos dados da inflação norte-americana como nos dados da inflação nos Estados Unidos, da medida preferida do Fed, vão tentar ver se há aqui algum desvio, ou seja, uma aceleração nos dados da inflação, por exemplo, dos Estados Unidos, darão certamente aqui assim alguma pressão ao Eurodólar, levando o Eurodólar a registrar, levando o dólar a ganhos e com expectativas com maiores expectativas de uma suspensão, uma interrupção do ciclo de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central norte-americano. Atenção, eu vejo muito mais perigos no dado da inflação da Europa para um impacto no mercado, para um impacto no Eurodólar, do que propriamente a medida norte-americana. Isto tendo em consideração que esta é a grande, na Europa é o grande indicador antes da próxima reunião da Reserva Federal, enquanto por parte dos Estados Unidos o mercado estará muito mais à espera dos dados do mercado de trabalho do que propriamente este dado da medida preferida do Fed para a inflação. Bom, posto isto, portanto aqui uma vez mais temos no gráfico semanal, aqui eu vejo este mínimo aqui, 1,0332, a ser fundamental, ou seja, o quebrar deste mínimo então poderá dar então a força suficiente ao par para virmos ver valores mais abaixo, e o mercado certamente começa a olhar também bastante para a paridade. Neste momento o preço ainda continua abaixo de 1,05.
Um, neste gráfico semanal já vemos aqui assim uma pequena recuperação do RSI, digamos, que poderá estar a abrandar exatamente também esta forte tendência descendente que o par tem vindo a ter. Olhando para o gráfico diário, esta vela de sexta-feira, em que vemos aqui um mínimo a um 0,332 que foi prontamente e bastante rejeitado até o par ter terminado à volta de um 0,450, um 0,440, dá aqui assim a possibilidade de vermos aqui uma correção durante mais algum tempo. Para já o preço está aqui à volta de um 0,5, ligeiramente abaixo, um 0,495, à volta disso, ou seja, em torno do tal mínimo anterior, o mínimo do ano anterior, o primeiro mínimo, aquele que nós vimos aqui assim a 1,04, a 1,0495. Isto já estamos aqui no gráfico a 4 horas, mas mantendo o gráfico diário, portanto vamos ter este será de alguma forma aqui assim o dado que nos pode dar aqui a possibilidade de vermos aqui uma correção. Aqui em termos de gráfico diário, e servirá talvez para a semana toda, diria eu, temos, se estes 1,0495, esta área 1,0495, 1,05 for ultrapassada, vamos então ter aqui os tais 1,06, 1,0610, esta área de resistência que se revelou forte na semana passada, está ligeiramente abaixo da média móvel dos 21 dias a 1,0643, portanto aqui esta área 1,06, 1,0640, digamos assim, é uma área de forte resistência a meu ver. Que pode ser testada antes do preço voltar então para a tal tendência descendente. Atenção que estamos, como vemos, tínhamos aqui esta linha de tendência que colocámos, que se mantém e que está bem mais acima. Estamos a falar que estará à volta, ligeiramente abaixo dos 1,08, digamos, à volta dos 1,0750 e, portanto, qualquer correção até este nível não vai beliscar esta tendência descendente que nós temos vindo a ver no gráfico diário. O momento aqui, segundo o RSI e o MACD, continua negativo, ou seja, a continuar a privilegiar estas perdas no euro-dólar. Aqui assim, o gráfico 4 horas, vemos que esta área de consolidação resultou até, que pusemos aqui na semana passada, resultou, na semana passada, na sexta-feira, resultou durante a semana, mas está a ser testada o tal teste aqui acima, aquilo que eu tinha referido, ou seja, os tais 1,0495 a 1,05, que está aqui assim a ter testado. Temos as médias móveis que têm mantido, digamos, a área de resistência a esta linha, a esta tendência descendente do par, aqui assim. Esta média móvel 21 neste momento encontra-se exatamente nos 1,0495 e a média móvel 55 a 1,0540. Portanto, esta área 1,0495, vamos lhe chamar 1,05 a 1,0540, será potencialmente uma área também bastante dura de ultrapassar e eu acredito que durante o dia de hoje seja difícil exatamente ultrapassar. No dia de hoje que não temos praticamente mais qualquer indicador económico, tivemos o IFO na Europa, na Alemanha, abaixo do esperado, o que deu aqui um pequeno, e vemos isso no gráfico diário, a uma hora, vemos aqui uma pequena correção em baixa, mas tendo em consideração o que vimos na semana passada e vendo isto depois de um IFO mais abaixo, me dá a sensação de que poderemos de facto ter aqui assim este movimento ascendente corretivo desta forte queda que verificámos aqui. Isso também se vê aqui através do RSI, que está acima da linha de 50 e um MACD bastante inclinado em alta, ou seja, a dar então este tal movimento corretivo no euro-dólar. Há pouco estávamos a falar de um 0,5 ou um 0,540 como a área de resistência forte, aqui assim que eu coloquei no gráfico a 4 horas, portanto esta área. Se olharmos para o gráfico a 1 hora e não no gráfico a 4 horas, o que vemos de facto é esta área
da média móvel 21 e média móvel 55, neste gráfico a uma hora, que está entre os 1,0455 e 1,0475, a ser ultrapassada. Aqui esta a média móvel 200, então, a aparecer como o último bastião, digamos, a última resistência a parar o par, que se encontra neste momento também a 1,0540, portanto, coincidente com esta tal média móvel dos 55 dias, dos 55 no gráfico a 4 horas também, e portanto, mais uma vez, a colocar, digamos, esta área como a área de resistência do par para o dia de hoje. Claro que em baixo, primeiro vamos precisar de quebrar este suporte, que está neste momento aqui a nível do mínimo do dia de hoje, ou do mínimo da semana, como nós lhe quisermos chamar, e que se encontra como vemos, se encontra à volta dos 1,0440, 1,0445, exatamente onde está a média, neste momento a média móvel 21, ligeiramente abaixo da média móvel 21 neste gráfico a uma hora. E só o quebrar exatamente deste suporte, então é que vai colocar os tais, novamente, os tais mínimos que vimos na semana passada e o mínimo de 2 anos a 1,0332 como o próximo suporte, embora eu também creio que hoje não temos razões objetivas para que isso aconteça. Eu continuo a privilegiar a tal tendência descendente, no entanto, hoje admito que possamos ter as condições para uma pequena correção antes de mais algumas, porque amanhã vamos ter de facto bastante mais indicadores para darmos aqui ou termos aqui impactos nos mercados, o que hoje não vai suceder e portanto vai ser um início calmo de semana. Bom, já me alonguei muito, para hoje é tudo, desejo a todos bons negócios, um bom dia e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!